noite, povo. Muito boa noite. Eu sei que andei um pouquinho sumido, meu irmão também, mas tem sido semanas movimentadas, muita coisa acontecendo e, enfim, não estou aqui para dar explicações, estamos aqui para falar sobre gibi. E qual vai ser o tema do vídeo de hoje? Vai ser como o coitado do Homem-Aranha não está saindo muito bem nos crossovers, infelizmente. Assim, defendendo o coitado do Homem-Aranha, teve o Superman e o Homem-Aranha da década de 70, relançado em tamanho grandão, que aquele ali é bacana, aquele ali é legal, supimpa, do balacobaco, aquele ali vale a pena. Mas estou aqui para falar destas duas bombas em que eu infelizmente depositei o meu dinheiro. Nestas duas revistas mequetrefes. Essa daqui, Homem-Aranha Encontra Invencível, eu já tinha falado dela brevemente por causa do preço, R$19,90 por 24 páginas no Marvel Team Up. Isso vai ser crime. E Superman e Homem-Aranha, o da DC, que é encabeçado pelo Wade com Jimenez e um grande elenco. Saíram várias capas bacanas, até na capa do Panini Point tinha uma capa que era só do Panini Point, mas eu preferi essa daqui do Del Otto, que é a capa Edge. Por quê? Porque é uma capa muito Edge. Só isso mesmo, só foi a capa um pouquinho mais. Me chama a atenção porque eu gosto do estilo do cara, assim, quando ele pega umas coisas mais sombrias, assim, eu gosto. Ele é um ótimo capista, inclusive. O que eu tenho pra dizer, vocês vão ver no futuro com o vídeo que eu vou fazer falando sobre a versão da Marvel desse gibi, que vai provavelmente ser intitulado que o Brad Meltzer é melhor do que Grant Morrison e Mark Waid. Esse vai ser provavelmente o título do vídeo. Mas como ainda não lançou aqui no Brasil, eu não tenho ele em mãos para falar e nem comprei, vai ser importado, porque imagina como gastar dinheiro com a merda dessa. Brincadeira, gente. Brincadeira. Primeiro, nós vamos falar sobre Marvel Team Up número 14, saído ali, mais ou menos quando o Invencível número 7 estava saindo aqui, em janeiro de 2006. Tinha saído o que? O 7º encadernado de Invencível. Na época tava fluindo legal, tava fluindo bacana. E nós tivemos Robert Kirkman e Cory Walker desenhando este rápido encontro, esta rápida passagem pelo universo do Miranha com o nosso querido Mark. Então, o que essa revista nos diz? Essa revista é literalmente um encontrinho bobo. O Cory Walker, ele é um cara que, não vou dizer que ele é um dos desenhistas que mais me encanta. Eu vejo um charme nele, mas aqui ele não tá muito inspirado não. Vou falar que assim, não tava muito inspirado. Podia estar mais inspirado, entendeu? Aqui ele tá bem... Cara, legal, Homem-Aranha e tal, não sei o que, não tá muito inspirado não, até imagino que o tempo devia estar corrido, porque você pensa, Invencível não se pagava tão bem assim, ele sobrevivia, os prazos eram muito curtos, tanto que se você for ver, tanto o Walker quanto o Otley falam que os prazos eram um problema. Então assim, é justificável, mas isso daqui é, cara, é muito bobinho, de coração mesmo, isso aqui é muito bobinho. Olha que coisa bonita, nosso querido Miranha. Mas é isso. O Homem-Aranha tá lutando contra o Octopus, o Invencível aparece, o Octopus é jogado pra longe, eles precisam de ajuda pra achar o Octopus antes que ele faça besteira, fazem amizade, conversam, trocam aquele papo. E é isso. Aí tem a luta contra o vilão, só que o Invencível é muito mais forte que o Octavius, então não tem nenhuma exatamente uma luta. É isso. Aí o Invencível tem que voltar. Cara, sei lá. Também não sei o que eu tava esperando muito disso, não. O Robert Kirkman é um dos maiores farsantes que existem na face da Terra. Esse homem, ele pode enganar você, pode enganar a sua família, seus vizinhos, os seus amigos, mas Robert Kirkman não engana. Robert Kirkman é responsável pelo pior gibi já escrito na história da humanidade. Mas infelizmente a culpa não é toda dele. E aí,
É isso que eu queria dizer, cara. Não tem muito o que falar sobre isso daqui, não. Vale a pena? Não. De coração mesmo. Não vale a pena. Não sei que você queira ler uma coisa muito tipo, oh, que legal. Sorriu uma, duas vezes, ri de uma piadinha genérica de crossover de super-herói número 3850, onde nós temos que explicar os nossos universos uns pros outros da forma mais genérica possível. E as frases de efeito têm que ficar muito marcadas, porque com grandes poderes vem grandes questões. Oh, que legal. Enfim. A mesma coisa acontece aqui. Só que aqui a gente tem... Vou falar algumas diferenças. Primeiro, pô, você olha essa capa bonita do Deloto, ou você olha a capa do Jimenez que você pegou, você vai para aí você abre e você já dá de cara com um dinheiro. Tá ligado? Compreensível. Essa daqui não tá ruim não, tá? Essa daqui do Jim Lee não tá ruim. Esse Homem-Aranha aqui tá muito, muito inspirado, tá? Vou falar que o Jim Lee ele tava motivado pra desenhar isso daqui. Mesmo que esse Superman esteja com a cara do... mesma cara que o Jim Lee desenha o Superman há 25 anos, entendeu? Mas está bacana. Tá legal. E a gente tem essa capa 1, essa aqui é legal. Do Ivan Schenner aqui. Muito boa essa daqui, tá? Muito, muito boa. Aqui a gente vai ter uma historinha um pouco menos boba. Não tão menos boba, mas menos boba. A gente vai ter o Wade contando como é que o universo dos dois personagens se encontram, o Dr. Octopus e Brainiac, Bruce. Nós vamos ter Peter Parker e Clark Kent como jornalistas se encontrando. E aí eles, um sabe que o outro é o Superman e o outro sabe que é o Homem-Aranha, e a gente vai ter coisa bonita. Isso aqui é bonito. O Jorge Jimenez, ele é um cara que sabe fazer coisa bonita. Admito que essa página aqui me pegou. Mas é isso, é um encontrinho entre os dois, tem que lidar contra os perigos e as fraquezas uns dos outros, e aí um luta contra o inimigo do outro. Estão preparados, mas não acontece, aí o Homem-Aranha... Enfim, tem que fazer coisas que são marcantes no gibi do Homem-Aranha, o Superman tem que fazer coisas que são marcantes na história do Superman. E é isso. Tipo assim, é legal, é bacana. A historinha é um feijão com arroz que não fede nem cheira. Brincadeira, cheira um pouquinho, por quê? Porque nós temos o Jimenez. E o Jimenez, cara, ele é muito pica. Assim, isso daqui não traz emoção nenhuma textualmente, mas é muito bonito. Então, assim, não é de todo ruim. Também não é bom. Assim, não é bom. O que eu falei? Roteirinho rápido. Trocamos aquela ideia, lutamos contra nossos inimigos e resolvemos o problema, e é isso, bora pra mais um dia legal e tal, mas nada que chame muita atenção, vamos dizer assim. Aí você pensa, pô, se for só isso, então tá, por que eu vou gastar meu dinheiro com isso? Eu já vou te explicar por que você vai comprar esse gibi. Ah, mas você não falou que não vale a pena. Eu disse que não vale a pena, mas você vai comprar esse gibi. Porque você precisa presenciar uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi em toda a minha vida. Quando você pensa assim, porra, eu gosto do Tolkien, você tem que fazer essa pergunta pra si mesmo. Eu gosto do Tolkien. Eu vou dar uns 5 segundos aí pra você pensar. Reflete bastante. Porra, eu gosto do Tolkien. Gosto, sim. Beleza. Gosto do Jim Lee? Jim Lee de hoje em dia, Jim Lee de 2026. Gosto do Jim Lee de 2026. Pensa um pouco, reflete, dá aquela maturada na sua cabeça. Gosto da arte final do Scott Williams para os desenhos do Jim Lee. Com a idade que eu tenho hoje, em 2026, eu gosto? Você pensa um pouco mais. Você pensa. E você tem que fazer a pergunta mais importante de todas. Eu gosto das cores do Alex Sinclair em 2026. Eu brinco que é o primeiro caso de... Como é que é aquele nome daquele treco que não existe? Síndrome de Estocolmo da história. Que o Jim Lee, ele é uma vítima da síndrome de Estocolmo por causa do Alex Sinclair. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas essa é a teoria. De que o Jim Lee é a primeira vítima na história de síndrome de Estocolmo. Essa é a minha teoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses 4 paspalhos fazem uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi em toda a minha vida.
que é Lois Lane e Mary Jane, World's Finest. É simplesmente inacreditável. É simplesmente inacreditável. Olha, cara, que coisa sente, que coisa horrível. E não é culpa do Jim Lee não, tá? Dessa vez o Jim Lee está inocentado. É culpa dessas cores. Não vou falar que eu desgosto do Alex Sinclair. Eu acho que eu carrego muita coisa em cima dele. Mas é porque, cara... Rapaziada, 2026 já, entendeu? 2026 já, pelo amor de Deus. A gente não tá mais em 2002. A gente não está mais em 2002. Ele tem excelentes vídeos explicando o processo de colorização, escolha, etc. Ele é um cara que é muito bacana ver você como é o processo, mas isso me entristece. Eu consigo ficar mais triste com Alex Sinclair do que o Tom King. Vocês entendem o quão impactante é isso? Não é como se o Tom King fosse inocente. Porque a gente tem uma das sequências mais genéricas da história nesse grid de balões verticais. Que coisa. Eu me lindo isso daqui e falo, Aí vocês pensam, caraca, pode piorar? Não, porque a gente vai ter vários diálogos em balões aqui, nesses quadros, que o Tom King nem gosta disso, gosta dessa narração em off, mostrando as coisas acontecendo e tal, não sei o que. Que sentimento horrível, gente, que coisa horrível. Enfim. E aí as duas ficam trocando frases genéricas e tipo, você já passou por isso? Óbvio que eu já passei, mas isso eu também já passei, porque como seus namorados são super-heróis. E a história é 100% centrada na vida delas com os heróis e não na vida delas como personagens individuais, e elas têm que ficar repetindo umas para as outras os tropos das histórias, enfim. E aí a gente tem esse momento, sempre, isso aqui é inacreditável. É tipo assim, eu falei inacreditável para essa história tantas vezes porque o fato disso daqui existir, o fato de você poder comprar isso, manusear isso com a sua mãe é inacreditável. É por isso que eu acho que você tem que comprar essa revista. Porque você vai presenciar um dos momentos mais únicos da história. Pô, você tem um Sentinela, tem um X-Men, correto? Sim. Tem um X-Men. Aí eles ficam pensando, porra, deve ter um mutante aqui. Caraca, o Homem-Aranha e o Superman não conseguem derrotar a Sentinela. A Sentinela é invulnerável. A Sentinela só pode perder se o Gambit tacar várias cartinhas em vários lugares da Sentinela e explodir todas ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter o Jim Lee desenhando o Gambit mais maneiro da história, com geleia de uva nas mãos, fazendo coisas muito maneiras. Por quê? Porque isso daqui é uma história da Mary Jane com a Lois Lane? Não, isso aqui é uma história do Gambit e do Jim Lee. Entendeu? Eu imagino que na hora que eles estavam conversando, eles devem ter falado, caraca, Tom King deve ter olhado e falar, porra, irmão, sou muito fã dos seus X-Men, Jim Lee. Muito fã. Eu adorava quando você desenhava o Gambit. Aí ele falou, porra, é sério, então eu vou desenhar um Gambit pra história tua. Esta porra, isso aqui. Os crossovers que vêm a seguir, você pode olhar pra eles e pensar, porra, foda, né? Mas nada é mais inacreditável. Tem uma coisa que vocês vão pensar, não, isso não é possível. Mas isso daqui é mais absurdo do que vai vir assim. Isso daqui é mais absurdo do que vai vir assim. E a história acaba com, eu amo meu marido, eu amo meu namorado, olha como nós somos apaixonados, olha que fofinho. Super-heróis, eles são super-heróis. Aí aqui, a gente vai ter uma história engraçada. Eu não vou admitir que essa daqui é engraçada. É de uma pessoa chamada Priest, um nome curioso, com os desenhos do Samper, que é um desenhista que infelizmente está acorrentado ao Tom King. Mas o Samper eu acho que ele é um cara muito pica, que infelizmente está acorrentado à Mulher Maravilha do Tom King, com as cores do Alejandro Sanchez. Homem-Aranha de boa no rolê. Caraca, o Homem-Aranha tá... Oh, coisa legal, coisa fina acontecendo e tal. Vou colocar o uniforme preto do nada. Superboy Prime chega e fala, meu irmão, preciso da tua ajuda. Por quê? É porque eu preciso sair desse gibi. Aí ele vai lá, o Homem-Aranha fica conversando com ele, fica tentando entender, o Superboy explica a vida inteira do Homem-Aranha pra ele, porque o Superboy é muito fã de gibi. Então, um momentinho, gente, vou fazer pausa rapidinho. Pausa aqui. Prontinho. Voltando, enfim.
Superboy Prime fazendo coisas do Superboy Prime, falando sobre o gibi, que ele tá preso. E aí, tipo assim, essa parte é bacana. Essa parte é genuinamente legal, assim, nada uau. Superboy Prime é os personagens que eu ainda sinto que pode... Talvez se eu ler mais de quando ele ficou do bem de novo, eu gosto um pouquinho mais. Mas aí ele arrastando o Homem-Aranha por aí, porque ele tá preso numa espécie de prisão entre os quadrinhos e ele tem que sair de lá. E aí ele fez um trato com o Auto-Evolucionário que ele ia entregar o simbionte pro Auto-Evolucionário e aí ele ia sair vivo. Só que aí o Auto-Evolucionário fala que quer o Homem-Aranha. Aí o Superboy fala, beleza, valeu. Igual aquele gif do Jake Gyllenhaal assim. Sai voando e o Homem-Aranha fala, o que é isso, seu otário? Não vai me deixar pra trás, não. Aí eles têm uma conversa sobre o Superboy Prime ser bonzinho, e eles fazem, eu não ia te deixar sozinho, vou ajudar, nós vamos lutar contra ele e tal, não sei o quê. E aí a história acaba meio que num clima de tipo, isso, o combate vai acontecer e tal, estamos unidos, e acaba a história. É isso que eu tenho que dizer. A outra acaba nesse mesmo clima. Essa é interessante, só que infelizmente ela é só um prólogo, que é o Sean Murphy desenhando, escrevendo Superboy, Homem-Aranha 2099, e ele não pode colocar mais alguma pessoa no título, então ele não podia colocar Batman do Futuro, porque senão seria Superboy Prime, não, Superboy, Homem-Aranha 2099 e Batman do Futuro no mesmo título. Esse daqui é o Batman do Futuro conversando com o Bruce, enquanto ele vê o Miguel O'Hara fazendo coisa aí pela cidade, e o Superboy também fazendo coisas pela cidade. E aí, os três se esbarram, nós não vamos brigar e tal, não sei o que, eles começam a conversar e descobrem que eles estão lá pelo mesmo motivo. Que a... Como é que é o nome da empresa? Tem, enfim, tecnologias, por causa da fusão da Oscorp com a... Acho que é com a Alchemax e a Lexcorp. Não. Enfim. A fusão das empresas aqui, ó. Deixa eu ver quais foram as empresas. A fusão entre a Lexcorp e a Alchemax faz com que, tipo, tanto o futuro do Homem-Aranha de 2099 quanto o futuro do Superboy esteja fudido, e aí os dois voltaram no tempo para tentar meio que impedir que essa fusão aconteça. E aí eles três se juntam e caramba, vamos pra ação e tal, e acaba a história também. Mesma coisa, é engraçado essas histórias serem em sequência, na verdade. Aí a gente tem propaganda no meio dos vídeos para coisas do Superman, saga do Superman e o Superman do Geoff Johns. Agora, nós vamos para o ponto alto desta revista. Eu não vou spoiler nada. Eu só quero que vocês saibam que isso daqui é espetacular. Superman Spell, o amigo do Superman, Jimmy Olsen, com o Carnificina. Você lê esta merda e você fala, não. Aí você esfrega o olho, só não esfrega o olho porque eu tô de lente. Você esfrega o olho. Você pisca forte. Você pega o gibi na sua mão e você pensa, eu li certo esta merda? Sim, você leu certo. Jimmy Olsen e Carnificina. Sim. Escrito pelo Matt Fraction, desenhado pelo Steve Lieber e colorido por Nathan Fabiani. Percebi que eu não dei os créditos da outra história pro colorista, que é o colorista do Sean Murphy. Como é que é o nome do rapaz? Simon Gomes. Enfim. Esta revista aqui é inacreditável. Estas talvez sejam as melhores 4 páginas de um gibi na última década. Isso daqui é incrível. Jimmy Olsen contando o Carnificina é simples, isso aqui é espetacular, gente. Eu não tô nem brincando. Esse é, tipo assim, de longe, meteoricamente, o melhor crossover dessa revista. E não tem uma disputa. Não tem uma disputa. Tem um, que é o último, que podia até disputar, mas não, entendeu?
Isso é inacreditável. Os seus R$30 estão seguros com essas 4 páginas do Jimmy Owsley encontra o Carnificina. É inacreditável. É simplesmente inacreditável. Aí o próximo crossover. Jonathan Kent e Ben Parker. Você pensa que um encontro inusitado e tal, não sei o quê. Até que você lê roteiro por Jeff Lemire. Aí você já sabe que vai ser uma história sobre Daddy Issues, não é verdade? As ilustrações são do Sandoval e as cores do Ulisses Areola. Essa é basicamente uma história sobre quando o Jonathan Kent e o Ben Parker acidentalmente se encontraram e salvaram uma rapaziada, enquanto o Homem-Aranha e o Superman refletem sobre o que eles absorveram das figuras paternas que eles tiveram. É isso. É legal. Cenas bonitas. Diálogo que quer ser bonito. Lemire falando sobre como é importante você ter a figura paterna, enfim. Nada novo sobre o sol. E aí, nós vamos ter uma que, cara, podia ser melhor se fosse talvez, sei lá, é que são 5 páginas. Não é ruim. Só não me diz nada também, porque eu fico triste. Que é Clarim Diário contra Planeta Diário. Que nós temos o roteiro do Greg the Goat Hooker, ilustrações da Nicola Slott e as cores do Marcelo Maiolo, brasileiro Marcelo Maiolo. Que é basicamente um debate do Jameson com a Lois sobre parcialidade, sobre pegar em cima dos heróis, sobre criticar. Parcialidade é o nome da história, e aí a história vai falar sobre o problema do Jameson com o Homem-Aranha e o problema dele, da Lois com o problema do Jameson com o Homem-Aranha, enfim. É uma pseudo-entrevista mostrando os pontos dos dois e por que os pontos dos dois são válidos. Podia ser mais legal, mas é bem o que eu falei, não diz nada. Não diz nada. Essa daqui, a última, podia ser peak. Podia ser literalmente o crossover mais legal, sem contar o Jimmy Olsen dessa revista. Só que, infelizmente, eles mexem com um personagem que não era pra eles terem mexido. A gente vai ter aqui, nessa história, Poderosa e Justiceiro. Pô, encontro bacana, tá ligado? Desenhado por uma pessoa que eu gosto muito, que é a Belen Ortega, com as cores da Jodi Belair. Olha que combinação, ó, espetacular. Belen Ortega e Jodi Belair. Peguei o Simone escrevendo. Qual é o problema dessa história? Pra quem não sabe, o Cheiro de HQ defende um personagem que infelizmente é um personagem que ele foi crucificado por todo mundo. Todo mundo, menos o seu criador, crucificaram esse personagem. Que é um homem chamado Paul Rabin, mais conhecido como Paul the Goat, the greatest of all time. O Paul! Que Paul, você me pergunta? Esse Paul aqui. Quem caralhos é Paul? É o Paul do Homem-Aranha. É o Paul que infelizmente deixou o nosso querido Peter Parker sem sua Mary Jane de novo, como se não já tivesse acontecido algumas vezes. Que é o melhor personagem que já foi introduzido no universo do Homem-Aranha desde os últimos Homens-Aranhas alternativos legais. Entendeu? Infelizmente, esse personagem é jogado para Cristo por todo mundo. As pessoas não enxergam o verdadeiro potencial que elas têm em 11, e por isso que eu acho que as pessoas vão parar de escrever o Homem-Aranha. Porque quem tem acesso a esse personagem não sabe escrever. Eles não têm compreensão cognitiva para entender a gema que está na mão deles, que é o Paul. E aí o Paul, ele é tratado como alguém que está com saudade da ex nessa história, e aí isso, infelizmente, tira todas as camadas que esse personagem tem, todas as camadas que o Zeb Welch heroicamente deu para esse personagem, tentando fazer uma coisa nova. O último grande escritor que passou pelo Homem-Aranha foi o Zeb Welch, inclusive, infelizmente. Rapaziada, eu estou brincando, tá? Pelo amor de Deus, eu estou brincando. Enfim, o que a gente vai ter nessa história? O Justiceiro tá marcando... Essa história é boa, tá? O Justiceiro tem um monte de criminoso nesse bar. E o Justiceiro tá marcando um 10 para fuzilar todo mundo que tá no bar.
Aí do nada aparece a poderosa, falando que tem um date às cegas nesse lugar. Com quem que ela tem um date às cegas? Com o Paul. Tá ligado? E o Paul não é pouca bosta. Não se esqueça que ele com seu charme encantador, seduziu a Mary Jane. Mas é que ele é tratado como um bobão. Você acha que o Paul, canônico, não conseguiria jogar o seu charme pra cima da poderosa? Ele conseguiria. Só que, infelizmente, aqui a Gayle Simone menospreza o nosso querido Paul. Enfim, aí o que acontece? A poderosa acha o Paul um saco, o Paul realmente é chato pra caralho, então ninguém não pode se culpar ela. E aí o Justiceiro fica pensando, puta que pariu, por que esses dois vão ter um encontro às cegas aqui dentro? Eu preciso salvar eles desse bando de lunáticos. Aí o Justiceiro entra tirando e fala, eu vou fuzilar esses filhos da puta, vocês dois saiam deste lugar porque não é um lugar pra você ter um encontro às cegas e tal. Aí a poderosa fala, oi, eu sou poderosa, eu sei que você é Justiceiro e tal, não sei o que. Não, por favor, não ataque meu date desse jeito, tá bom? Eu sei que não tá legal, mas não ataque meu date desse jeito. Aí o Justiceiro fala, mas eu não quero o seu date, eu quero todos os criminosos que estão aqui. E aí tem tipo, porra, uma legião, eu acho que é tipo Mariposa Assassina, aquele Cavaleiro Fantasma do Batman, o Lápide, o Taskmaster e um pessoal que eu não sei quem é. Enfim, eles querem matar o Paul. Por quê? Porque eles confundiram o Paul com o Vandal Savage. E aí eles querem matar o Vandal Savage, que na verdade é o Paul. Então o Justiceiro e a Poderosa se unem para salvar o Paul e espancar os criminosos, e que no final eles conseguem. E aí, beleza, destroem o bar e tal, aí eles vão lá trocando uma ideia depois que eles espancaram os criminosos, a Poderosa tá felizona, o Justiceiro tá felizão também. Aí, porque o clima entre eles bateu, e aí depois eles saem pra vir voar, fazer o super sexo. E aí acaba a história assim. Tem dois crossovers que são genuinamente divertidos, como eu falei, é o Poderoso Justiceiro e o de Meu Novo em Carnificina, que são os encontros que você menos espera que funcionem. E funcionam por quê? Porque nem todo mundo está preparado para escrever um crossover curto, infelizmente. Você pode ter uma ideia legal, você pode ter uma coisa que funcione, mas você fazer que seja algo sem ser água com açúcar é difícil. E nós estamos que tem poucos escritores capazes de fazer isso. Infelizmente, no próximo vídeo que tiver sobre os crossovers do Superman e Homem-Aranha, eu vou provar para vocês que o Brad Meltzer é um dos melhores escritores de quadrinhos de todos os tempos. E ele é factualmente melhor que o Zeb Wells, melhor que o Mark Waid e melhor que o Grant Morrison escrevendo. E melhor que este desgraçado do Robert Kirkman também. Vou provar isso com fatos e dados para vocês quando a próxima versão chegar no Brasil. Agora eu vou mostrar as comprinhas e o que eu li recentemente. Vai ter vídeo de Spawn. O cheiro já é que será oficialmente introduzido ao Spawn verso. Porque esse aqui é provavelmente o quadrinho mais maneiro que já foi feito na história. Eu sempre brinco que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, existe um culto ao Spawn que eu genuinamente nunca entendi, mas eu também nunca parei pra ler Spawn pra tentar entender. Mas vendo isso daqui, porra, é meio óbvio. Peguei essa Spawn número 8 também, baratinha, tá toda chumbrega, tadinho. Peguei na Rica, peguei todas essas daqui na Rica. Essa daqui tá toda chumbadinha, tadinho. Olha isso, tá toda amassada. Tem até um cortesia do editor. Muito obrigado, editores da Abril, por me darem isso daqui, concederem isso daqui pro cheiro de HQ. Mas essa daqui é a que o argumento é a do Moore. Eu fiquei curioso para ver o que o Moore tinha a dizer no universo do Spawn. E a gente tem essa porra desse bicho aqui. Peguei também. Aqui tá aqui. Spawn número 136. Que provavelmente tem a capa mais maneira da história da humanidade. É do Capullo. É do Capullo, né? Vai que eu tô falando merda. É do Greg Capullo com o McFarlane nessa capa aqui. Isso daqui é literalmente a capa mais maneira da história. Isso aqui é a capa mais maneira
maneira já feita na história da humanidade. É literalmente jogado League of Legends. É incrível. É simplesmente incrível. Esse quadrinho aqui, não vou falar muito nesse vídeo, mas por quê? Porque vai ter um vídeo só dele e eu quero contar a historinha sobre esse quadrinho no vídeo só dele. E por fim, para o clube de leitura. Comprei, lido, muito bacana. Agora que eu posso falar sobre os mangás da concorrência, vamos falar sobre o cara que eu estou afim. Não é um cara. Obviamente, depois do clube de leitura, que provavelmente só vai ter eu, meu irmão, o Jean e a Camila. Mas tá tudo bem, faz parte. Nós estamos aqui para compartilhar a leitura e não forçar ninguém a ler, não é mesmo? Mas aí no Debate Uma eu quero ver vocês lá, pessoal. No Debate Uma, elegia, eu quero ver todo mundo em peso no clube de leitura. Fechando o mês bem. Li mais coisa, talvez tenha vídeos de Fatalia depois. Fatalia muito bala. Esse tal de Brubaker sabe escrever. Vai ter vídeo também desmentindo a farsa. Talvez eu vou esperar um pouquinho, que o Chico Barney, eu vi que ele ia postar vídeo hoje também, falando sobre a farsa que é esse Capitão América do Zdarsky. Então a gente vai ter vídeo falando sobre como é muito bom se divorciar, mas é melhor ainda voltar para sua ex no vídeo de Caçador de Marte. E vai ter vídeo de Mulher Maravilha. Vai ter muitas coisas, muitas coisinhas bacanas, muitas coisinhas legais, tipo isso daqui. Isso daqui é bom, tá? O Yuri Verde é genuinamente bom. Mas é isso. Peço desculpas por ter sido um vídeo um pouco exaltado, é porque... Caraca, eu vou ler uns quadrinhos aqui e tal, não sei o que, eu ler essas duas merdas aqui. Aí fica realmente complicado. Isso daqui não valeu a pena não, mas isso daqui vale, tá? Essa daqui, por causa do Jimmy Osling, vale e vale muito. Cara, não precisa nem comprar, tá ligado? Lê online. Só Jimmy Osling e Carnificina, eu juro pra vocês, você não vale a pena, vale muito a pena. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Adeus, as minhas perninhas.